oportunidade para que eu possa estar aqui nessa manhã. Eu quero ser grato ao meu pastor Claudemir, que é o meu segundo pastor da nossa igreja, e toda a comitiva de obreiros que vieram nos acompanhar. Nós hoje fechamos a nossa igreja pela manhã para atender o pedido do irmão Pedro, que foi um aluno exemplar na aula de teologia, formei bacharel em teologia, é um historiador também, é um mero grande estudioso da palavra de Deus e também das literaturas seculares. Quero ser grato aos irmãos por isso, pela oportunidade de poder falar do amor de Deus, agradecer aos meus obreiros que têm aprendido ali conosco, uma igreja pequena, mas uma igreja compromissada com a verdade. É uma igreja que, pela parte da manhã, nós não damos escola bíblica dominical, nós damos um curso de teologia a toda a igreja. E lá naquele altar é complicado, se não for pela graça de Deus para pregar aqui, é complicado. A glória de Deus, são amantes da palavra, são crentes berianos, e eu louvo a Deus pela vida deles. Eu fui convidado, irmão, para falar das últimas duas lições, da lição de número 13 e da lição de número 14. Confesso para os irmãos que na minha correria, como sou pastor, e quem é pastor sabe disso, sou chefe de família, avô, sobra pouco tempo para o homem e a mulher de Deus, mas nós vamos falar do amor de Deus aqui, e eu espero que os irmãos nos acompanhem nesse momento. Eu tenho aproximadamente 1h30 para falar dessas duas lições. Tudo bem? Quem está me entendendo diz amém. Amém. Eu gostaria de começar falando acerca do título. Nas cartas de Paulo, nas epístolas de Paulo, eu queria discernir. Carta, a gente chama carta de epístola. A carta é endereçada a uma só pessoa e ela é nominal. Essa carta só pode ser lida, a intimidade dessa carta só pode ser percebida por aquele que o nome dele foi endereçado. Ao contrário da epístola. A epístola nós chamamos de carta, mas ela é aberta ao público. Essa é a diferença, ela não tem intimidade. E essas duas cartas, o que nós vamos falar hoje, aliás, uma das duas cartas é endereçada a pastor. Todo o assunto que for rolado aqui hoje, é óbvio que vai falar dos membros da membresia, mas principalmente dos deveres pastorais. É uma carta endereçada aos pastores, como ele tem que proceder, como ele tem que conduzir, como ele tem que ensinar. E Paulo envia esse moço a uma cidade altamente complicada, os cretenses. Era um povo rebelde, de dura cerviz. A palavra servir, que a Bíblia fala, vem do termo da raiz de cervical, pescoço duro, coluna lombar e cervical. E esse povo era faccioso, difícil. Isso desde a sua gênese, eles sempre foram assim. E tem lugares, geograficamente falando, e pessoas e populações que são assim, duros, levam uma vida religiosa, se esconde através da religião, mas são pessoas impiedosas. E nós viemos aqui hoje falar disso. É uma carta prática, pragmática, menos teológica. Vem falar em viver o evangelho empírico, prático. Evangelho foi o que ensinaram para nós. Desse transcendentalismo, dessa espiritualidade fomentada e doente. Isso não é o evangelho. O Cristo, Deus, se fez homem para ser homem. E Lucas chama ele de homem perfeito. E nós que somos homens queremos ser deuses. Nós somos homens.
E essa carta é para ensinar como se não se acende, não tem efeito, só quando acende. E qual é a finalidade do sal sair do celeiro? Trazer sabor, ser palatável, conservação. E a luz que é acesa é para iluminar a mesma? Não, para iluminar aqueles que vivem em trevas. Quem está me entendendo nisso? Amém? Amém. Glória a Deus. Então é uma carta que fala de pragmatismo, de vida pé no chão, paga contas, não tem nome sujo. É isso que fala. Eu queria começar falando um pouco da biografia desse moço, se vocês me permitem. Eu vou ser menos prolixo, não vou fazer muito arrudeio para a gente terminar isso no tempo. Tudo bem? Diz assim: título de Paulo. Podemos perceber que tipo olha lá em cima, viu? Quem não tem revista. Está meio claro, mas que enxerga bem dá para ver. Podemos perceber que Tito também era instruído como discípulo muito querido pelo apóstolo Paulo. Ponto. Paulo se refere a Tito como companheiro e cooperador. Nós temos dois aqui hoje. Um fato interessante é que os Gálatas capítulo 2, versículo 3 diz que ele acompanhou Paulo e Barnabé em uma viagem a Jerusalém. O objetivo era discutir com os apóstolos a liderança da igreja e as controvérsias sobre os gentios cristãos que se relacionavam com a lei mosaica. Bom, ele aparece em Atos capítulo 15 em uma reunião junto com Paulo e Barnabé. É a primeira vez que ele aparece. Qual foi o objetivo dessa reunião? Lembre-se que os apóstolos, eles eram judeus. E eles viveram dentro daquele contexto mosaico, da religião mosaica, judaica. E esse moço ele veio. E Paulo, agora, os novos convertidos de Jerusalém, estava sendo obrigado pelos judeus cristãos, aqueles que eram gentios, que não tinham nacionalidade israelita, a se circuncidar. Um gentil se circuncidar, que era uma obrigação, um sinal dado por Deus a Abraão, e não aos gentios. Não sei se ele sabe aqui o que significa se circuncidar, ou circuncidação, quem sabe? Pastor sabe? Ninguém sabe, né? Os restos não sabem. Quem é que não sabe, levanta a mão só para eu saber. Quem não sabe, levanta a mão. Quem não sabe, pode levantar, meus amados. Circuncidar. Deus, quando chamou Abraão, o sinal dos descendentes de Abraão era todo menino homem, quando nascesse aos 8 dias, tinha que ser cortado o prepúcio do pênis desse menino. Tem uma pedra que cobre a glande do pênis, tinha que puxar para frente e cortar aquele pedaço com pedra. Aquele pedaço de carne que cobre a glande. Isso era um sinal só para os descendentes de Abraão, dado por Deus. Pessoal da Exaltando, senta aqui, ó, junto com o pastor aqui atrás, por favor. Era só um sinal para os judeus. E engraçado que os judeus queriam impor isso aos gentios, que não era da alçada deles. Então essa reunião que Paulo teve com Barnabé e Tito foi justamente para botar um fim, botar um marco e dizer: não, vocês não podem fazer isso. Primeiro, eles são cristãos, eles não são, nós ajudam, vou ler tudo, mas tinha que guardar o sábado, não podia comer alguns tipos de comida, a religião deles era ascética. Para a santificação dele, tinha que ser abster de alguns tipos de alimento. E Paulo chega aqui e fica estável e fala: vocês não podem constranger os gentios, esse novo povo que está entrando nesse novo pacto, a fazer o que a gente faz. Tudo bem, meus irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando ou já viajaram há muito tempo? Estão entendendo, né? Lá está, vou acabar de ler. Diz assim: Tito foi enviado a Creta com o caráter de organizar, supervisionar as igrejas, estabelecer o presbitério. Creta era uma cidade muito complicada, considerada até doente, cidade ímpia, que um poeta, no versículo 12,
conforme Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja, ele cita, que o nome dele é Epidemes, ele cita que os cretenses do século, ele é um cretense do século VI, ele cita cretenses sempre mentirosos. Isso foi cunhado por esse poeta, que os cretenses eram povo mentiroso por sua vocação. Aí ela aqui confirma dizendo, também estava arraigado entre os irmãos, Paulo tinha prova deste caráter. O apóstolo Paulo e aqueles que ali eram mandados foram ultrajados. O povo era mentiroso desde o seu DNA. Assim como o povo brasileiro é conhecido no mundo como o povo do jeitinho, o povo que gosta de suplantar os outros, é um povo Jacó. O brasileiro é conhecido no mundo como o povo Jacó. Até o evangelho brasileiro é um evangelho meia boca, é um evangelho endurecido, onde nós temos hoje aproximadamente 50 milhões de evangelhos, 54 milhões desviados, e nós não fazemos cosquinha na nação. A nossa nação ainda é uma das mais perversas do mundo. A pergunta que nós temos que fazer é: por que Paulo, por que os apóstolos, 12 homens, conseguiu mudar o planeta em menos de um século? E por que nós somos 50 milhões e nós somos o pior povo da terra? Grande culpa isso os pastores têm. É isso que Paulo está falando para ti. Porque são preguiçosos, 99% deles, têm uma biblioteca sofrível, não gostam de estudar, não é dado à meditação, não expõe as Escrituras. O que faz com que uma nação caia aos pés do Senhor não é a fala do pastor, mas é a fala de Deus, sendo instrumentalidade pela boca do pastor. Não se engane. Não é teatro, não é música, não é cinema, não é entretenimento. Deus não se responsabiliza por palavra de homem. Glória a Deus. Deus se responsabiliza pela sua própria palavra. E os sermãos têm que ser sermãos expositivos. Se o pastor não sabe, ele precisa aprender e estudar para expor as Escrituras. Porque quando ele expõe as Escrituras, os ouvintes são obrigados a se curvar diante delas. Aleluia. Se o seu pastor gosta de estudar, e se ele ganha pouco, que o salário do pastor é que nem o meu, vem do almoço para comprar janta, dê bom livro para o seu pastor. Presenteie ele com o livro. Se ele também não gosta de ler, tome o livro. O trabalho do pastor é estudar, é ler. Tem uma passagem, eu ouvi um pastor contando um caso, eu conto isso na nossa igreja. Passou um membro da igreja dele, ele estava lendo, ensinado com a cara no livro. E o membro olha para um da sua casa e fala: ei, pastor, está descansando, né? Ele falou: não, filho, eu estou trabalhando. Quando ele demora, daí 2, 3 horas ele volta e está com uma enxadinha caipira no jardim. Aí o membro diz: ei, pastor, o senhor está trabalhando lá? Ele falou: não, filho, agora eu estou descansando. Porque foi formado nele do que estudar não é necessário. Isso nem formal e nem informal. Estudar é preciso. Expor as Escrituras de forma clara, plena, objetiva é preciso. A Bíblia é o único livro análogo. O que é isso, pastor? As Escrituras, ela explica a própria Escritura e expõe o texto, contextualiza esse texto e prega o texto. Eu fundei uma igreja há 5 anos atrás, era só para viver. Sim. Começamos com 12 pessoas aproximadamente, né?
Hoje, culto de domingo, a nossa igreja chega a ter quantas pessoas aí, irmãos? Mais ou menos. 60. Não entendi. 60, 50, 60. 70 pessoas. Escola de Teologia, 25, 30, 18, 19. Eu sou menor que os irmãos? Talvez o que eu esteja fazendo é isso que Paulo está mandando Tito fazer. Mas vamos andar, irmão. Vamos andar. Essa é a biografia dele. Vamos dar um pulo, senão eu termino isso hoje. 1h30 é muito pouco. Tá bom? Vamos andar. Curiosidade sobre Tito. Olha o que diz. Tito foi possivelmente convertido em uma das pregações de Paulo. Ele era obreiro de confiança de Paulo e foi um grande companheiro para ele. Tinha uma personalidade forte. O Tito não era de brincadeira, por isso que foi enviado para Creta. O que tinha o Timóteo, uma personalidade fleumática, Tito era virado num saci. Qualquer coisa era terrível. Olha só. Tinha uma personalidade forte, habilidade em liderança, e era firme e decidido. E alguns estudiosos acreditam na possibilidade de ter sido irmão do Dr. Lucas, do médico, mais uma confirmação. O apóstolo Paulo lhe escreveu uma carta em recomendações pastorais para auxiliar em seu trabalho na cidade de Creta, juntamente com 2 epístolas enviadas a Timóteo. Essas obras são chamadas de cartas pastorais. Então significa, foi enviada para pastor. Tem pastor Claudemir. Saiu hoje aqui segurando o ombro. Vou segurar no meu, segura no meu. Foi para nós. Estamos juntos. Tá bom? Vamos andar. Introdução. Olha lá em cima. Quem não tem revista, quem tem acompanha a revista. Você não quer sentar, não? Lição número 13. A introdução vai falar acerca da maneira de viver dos crentes. Eu coloquei, lá em cima. Somos criaturas que não podemos levar uma vida dissoluta, mas comedida e irrepreensível. Olha aí, viu? Irmãos, posso tirar meu palito aqui, pastor? Posso? Só vou deixar aqui o celular para acompanhar agora. Irmão, aquele pentecostal é terrível, né? Começa a falar de Jesus, já pega fogo, incendeia. E os teólogos aí diz que teologia deixa a gente frio, né? O meu foi reverso, o contrário, viu? Então o que é que significa, irmão? Olha, nós éramos pecadores por excelência. Preste atenção. O que parava sobre o meu pescoço e o teu pescoço, irmão, era a guilhotina da lei. Você ia ser condenado e não tinha jeito. O que esperava eu e você, era passar, que figura, mas não passa, era viver a nossa eternidade sendo queimado no quinto dos infernos. Preste atenção. A nossa dívida era tão alta que nada e ninguém podia pagar. Mas vendo o tempo de refrigério, a plenitude dos tempos, Deus provou o seu amor, diz Romanos 8. E Romanos 5. Enviando o seu Filho em figura de homem. E na cruz cravando a nossa dívida. A dívida que nós devíamos para o agiota Satanás, que nós não conseguíamos pagar, ele pagou. E a Bíblia diz que agora nós renascemos nele. Se nós estamos nele, a nossa natureza passada, adâmica, não deve mais prevalecer. Ainda existindo em nós, mas ela não tem mais prevalência nas nossas vidas. Porque fomos resgatados nele, somos dele para viver nele, e habitantes do Espírito Santo. Como pode me explicar, então, você que agora tem uma outra natureza, viver como se ainda não tivesse conhecido a Deus? Explica para mim isso. Nós não podemos fazer as mesmas coisas que fazíamos. Fomos regenerados, adotados na família de Deus, de forma que nós não podemos dizer, papai, paizinho.
sei. Deus é amor. E todo tipo de amor que nós demonstramos, ele advém de Deus. E ele só vem de Deus quando o Espírito dele mora em nós. E só mora em nós quando nós temos uma outra novidade de vida. Glória a Deus. Aleluia. Vocês podem entender isso, crentes? Glória a Deus. Aleluia. Portanto, dentro do texto, crente, amargurado, sofrível, com a bile sangrando, só vive cuspindo no mundo, encrenqueiro, arrumador de confusão dentro da igreja, perseguidor, o espírito que também é o de Lúcifer, e não o Espírito Santo. O texto diz, porque os frutos do Espírito é fruto. Fruto é o quê? É aquilo resultado que a árvore produz. Porque o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, bondade, longanimidade, flexibilidade, enfim, da amores. Quer dizer que isso não pertence ao homem. Se é fruto do Espírito, então não é do homem. Vem de alguém. E de quem é? Da terceira pessoa da Trindade. É fácil de entender assim, né? Eu acho que estou sendo bastante claro. Portanto, irmão, se você vive ainda com as práticas aqui do velho homem, reveja o seu cristianismo. Peça perdão a Deus e não pratique mais. Por quê? A vida transitória, passageira. Acabei de chegar no incêndio, tem um desaparecido. A vida, pastor, é uma rodoviária. O senhor e eu estamos numa fila, com um envelope na mão e um número dentro. E o senhor não sabe que número que é. De uma hora para outra o senhor é chamado. Então viva aquilo que você prega. Pregue aquilo que você vive. Porque senão você só está enganando a você mesmo. Na hora de chamar o seu número, você está na roça. É difícil de entender isso, irmão? Bolinha, né? Vamos andar. Tito deveria refutar os falsos judaizantes e ensinar a sã doutrina. O que eram os falsos judaizantes? Os judeus que se convertiam e queriam adicionar da pitada de judaísmo dentro da nova religião, trazendo os preceitos. Irmão, guarde o sábado. Irmão, se circuncida. Irmão, não coma carne de porco, é a carne que eu mais gosto. Estou parecendo um porquinho. E o pior é que se esconde atrás dessas falácias para dizer que isso aí incide na salvação do homem. Ei, nada que você for fazer, está ouvindo? Pode incidir na sua salvação. A sua salvação foi um ato voluntário de um Deus que fez homem, porque Ele te amou desde a eternidade passada. Ele provou o seu amor. Ele não ficou na falácia, na verbalização, vindo para cá e se tornando igual a nós. Glória a Deus. Aleluia. Dá para entender isso? Aleluia. É por isso que quando eu ouço um hino que esse irmão cantou, minha vontade de sair do meio da igreja, dando um cambalhota de fora, agradecido pelo ato de bondade que ele fez ao miserável como eu que estava condenado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oxa. Paulo orienta Tito que a doutrina cristã e prática são irmãos siameses. Esse foi o texto que eu coloquei. Que a teologia ética anda juntas, irmãos. O que é a doutrina? É um conjunto de dogmas, ela junto com a prática de regra. O que é isso, irmão? Isso é um subjetivo. É ter uma vida prática. Esses conselhos, irmãos, são pastorais. Os pastores pregarem para a igreja. Não é ensinar, ficar dando cambalhota em cima do culto, rabo de arraia, bunda carnaça.
Não é ensinar, irmão, ficando no mortal, falando língua, profetizando, não é isso, irmão. É ter uma vida prática, de exemplo, ser exemplo para as pessoas de amor, de cumplicidade, de companheirismo, aprendendo a amar a sua esposa, a honrar a sua esposa, a honrar os seus filhos. Nós pregamos muito sobre a família na nossa igreja. Uma família forte, irmão Roseli, é uma igreja forte. Uma igreja forte é uma sociedade sadia. Precisamos ser crentes, pastores da nossa própria igreja, da nossa própria casa. Eu acho bacana quando minha mulher me vai desce, minha esposa Roseli, disse: pastor, a minha vida foi transformada pelo teu ministério. Todos os anos que eu fiquei naquela igreja, não vou citar nome, eu não achei que era mais nada. Foi o teu ministério, em 5 anos, que transformou a minha vida. E todo mundo sabe isso na nossa igreja. Pastor em casa, meu pastor. Honrar a tua esposa por um lugar de destaque. Sabe, ser amável, gentil. Para ser honrado e respeitado por ela. Comece em casa. Paulo está dizendo: é prático, Tito. Esse povo aí é doido, Tito. É rebelde. Você é um homem duro. Ensina esse povo. O que nós devemos aprender: evangelho não é essa espiritualidade louca. Não, isso no centro espírita tem. Aqui tem um pastor meu que é Pai de Santo, está ali, ó. Ele sabe disso. Está ali, ó. Lá dentro dos infernos tem isso. Evangelho é vida transformada. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo orienta Tito que a doutrina cristã e prática são irmãs siameses, andam junto, e que a teologia e a ética andam juntos, irmãos. Teologia, Deus, logia, ciência, ciência de Deus e ética. Deus é o Deus ético. Os crentes não sabem se comportar. Vai a uma festa, fala de boca cheia, come de boca cheia, dá tapa na cabeça do outro, grita com o pastor, bate em fulano, briga com o vizinho, anda mal vestido, maltratado ou quase nu. Como é que você pode falar de teologia de Deus e ao mesmo tempo ser antiético, irmão? Ei, você é Deus. Você é a propriedade dele. E ele é o paradigma da ética. Ele é o exemplo que é. Nós só somos éticos por conta dele. Vem dele. Irmão, em nós, preste atenção, não tem nada de bom. Na queda, tudo foi afetado. Faz parte da lição. O que melhor que tiver de mim é podre. Mas o melhor que tem de mim, vem dele. Porque para ele são todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmão, não se acha o rei da cocada preta, que você nem é cocada e você nem é preta. Você até é. Depois de 4 dias debaixo da sepultura, o Senhor limpou o fio da nossa pedra. O branquinho fica da cor da minha camisa. As unhas saem dos dedos, né, irmão? A língua pula da boca, a maldita, né? O bucho fica também. Parece um bucho com uma égua e explode. E você já foi, filho. E há 3, 4 minutos para você ir. E segundo a OMS, a Ordem Mundial da Saúde, escute para mim. 3 segundos. É muito tempo? Cai um ser humano no planeta. Morto. Eu tenho 59. Agora, transfere isso para anos. Põe para meses. Põe para quinzena. Põe para semana. Põe para dias. Põe para hora. Põe para minuto. Põe para segundo. O privilégio que Deus me deu até hoje. Aleluia. Glória a Deus. Poder convocar a minha atrás. Na nossa igreja, eu não sei porque as pessoas vão pegar lá, pastor. Eu bato com as 2 mãos, com o pau de quina todo culto. Engraçado que o povo não vai embora, o povo enche. Pau de quina, irmão. As 2 mãos. Eu bato para ir embora, mas o povo não vai. Sabe
quê, irmão? Eu não como com dinheiro de crente. Eu não pego uma moeda que eles dão. Então, se eu não pego um pouco do dinheiro dele, eu não sou obrigado a curá-los. Se quiser ouvir a palavra de Deus, tem. Agora, se não quiser, boa viagem, eu compro a mala e vai com Deus. Glória a Jesus. Não devo nada para ninguém, só para o Senhor. Amém, querido? Amém. É assim, faça assim. Porque quanto mais você bajula, pior fica os crentes. Né? Ou não é? Olha o que esse moço está ouvindo de Paulo. Olha o que ele está ouvindo. E tem uma coisa no final da carta, ele é trocado, viu? Trocaram ele. Então vamos lá. Classes de pessoa idosa. Aqui eu já viajei com esse negócio, a minha filha fez eu viajar, mas eu acho. Classe de pessoas idosas. É isso mesmo? Não, estou mais longe do que eu acho que está na velha para se mexer com esse Paulo Conte, é só o sangue de Jesus. Vamos lá. Por que os idosos ele tem uma especificidade aqui no recado de Paulo para ti? Os idosos. Começa pelos homens. Por quê? Porque entende-se, em parte, que eles são maduros, que eles já viveram o melhor tempo da sua fé, que eles têm experiência com Deus, e que eles podem ser paradigma, exemplo para os novos que adentram a comunidade. Então se espera, no mínimo, que uma pessoa idosa seja sábia. No mínimo, se espera isso. Amém, Pedro? Então ele está aconselhando os mais velhos a maneira de combater a heresia, é isso mesmo? Pregando uma doutrina sadia. Irmão, o que é a doutrina? A doutrina sadia significa em doutrinas doentes. É aquilo que está dentro do conforme, do molde, da caixa preta das Escrituras. Tudo, pastor, que pensarmos dentro da Escritura, chama-se, na teologia, de exegese. É o homem que está falando de Deus. Na verdade, o homem tem que fazer uma exegese e apenas os limites da caixa preta. Ele está montado ali dentro, ele não pode transcender além da caixa preta. E a pergunta é, pastor, como é que você vai defender, trazer uma sã doutrina, se o senhor não conhece as doutrinas? Você precisa conhecer para defender. Um advogado não pode defender a causa de uma pessoa se antes ele não conhecer os autos, ou não é assim? E Paulo orienta esse irmão a trazer uma doutrina sã, a ir aos limites fronteirísticos das Sagradas Escrituras e não passar dos limites dela. Hoje, oxalá, se tivesse muitos pastores apenas pregando a sã doutrina, as televisões, os rádios, os jornais, para quando onde você se virasse, alguém disse o Senhor assim, o Senhor falou dessa forma, o Senhor está dizendo isso, com certeza esse Brasil se curvaria diante do Senhor. Mas o que você vê são sempre exegeses. Eles passam do limite, dos limites fronteiriços das Escrituras e promete aquilo que Deus nunca prometeu. Quando o homem promete aquilo que Deus nunca prometeu, nunca vai se cumprir na vida do homem. E nunca se cumprir, esse homem se frustra, vira as costas para esse Deus. E nós temos 44 milhões de crentes nominais, crentes não praticantes por isso. Sã doutrina. Escrituras. Você não pode, pastor, ele está dizendo, Tito, você não pode dar um passo fora da caixa preta, não invente. Pregue a palavra. Aleluia. Viva Glória a Deus. a palavra. Aleluia. E isso não é difícil de entender, irmão. Aleluia.
Ele fala dos idosos, das pessoas que têm um compromisso com a sã doutrina. Ele diz que eles deveriam ter domínio próprio, ter boa reputação, são as qualificadoras de um idoso, de um crente. Ter equilíbrio, boa reputação, domínio próprio, irmão. Tem crente, irmão. Se você falar do nome dele para o vizinho, e não é porque ele é endemoniado, não, que ele é que você não dá bom testemunho. Seu nome é motivo de você não é melhor do que ele. Está numa verdade na mesma condenação. Foi um ato de amor voluntário, foi um ato de justiça. Verdade. A gente vai falar sobre a graça um pouco mais na frente. Eu vou andar, eu sou muito prolixo, e com 2 horas para mim é pouca coisa. Eu vou andar, senão não termino isso. Louvado seja Deus. O Pedro já me conhece, não sei porque Pedro me chama. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos para frente. Agora ele vem falar das irmãs idosas. Minhas queridas irmãs, ele está dizendo: vocês têm que ser cuidadosas. Vocês precisam ser mulheres castas. Vocês precisam ser mulher honrada, irrepreensível, irretocável, exemplar. Para quê? Essa é a pergunta que vocês me fizeram. Porque quando as novas chegarem na igreja, vocês vão aconselhar ela: querida, as novas, querida, ame o seu marido, respeite o seu marido, saiba que você é administradora do lar, você é ministra da sua casa, os seus filhos precisam crescer com conhecimento de Deus, sujeição ao Senhor, seus filhos precisam ser exemplo da posteridade. A função das mais velhas é passar isso de forma sóbria, generosa, passar para as mais novas, que o ministério, o pastoreio da mulher está dentro do seu lar. É sua mulher que o seu marido confia. Põe na mão dela o bastão e fala: está aqui, meu amor, o que você fizer assim embaixo, porque eu sei que você quer sempre o melhor para a sua casa. É uma mulher virtuosa. Essa é a função das mulheres idosas. Mas nós sabemos que dentro da igreja tem mulher idosa que deveria trazer exemplo, mas traz exemplo satânico. As bichinhas são filhas de Satanás. Arruma mais confusão do que o capeta. Só serve para arrumar confusão a danada. Com o marido está dormindo, está chutando aqui no lugar. Levanta, triste, não sei por quê. Eu estou falando grego, irmão, aqui. Uma carta pastoral, imagina o que ele está dizendo. Quem está falando é ti, não sou eu não. Você está dizendo que as mulheres têm que ser castas, têm que ser umas mulheres sóbrias, significa que tem mulher escandalosa e bêbada. Não, o contrário, não é, Antônio? Ou não é? É, não. Tem mulher que diz que é a coroa do homem, é o chinelo, o flagelo do homem, põe para arrebentar o homem. Até o ministério do pé se acaba por causa da mulher. Ou não tem, irmão? A Bíblia diz que ela tem que ser adjuntora, ajudadora, ajudante. Eu sempre faço um exemplo. Eu estou em cima de uma escada, no alto, se botar aquela lâmpada lá, eu não posso descer e pegar a lâmpada, eu peço para um auxiliar. Aquela lâmpada só vai iluminar o senhor e eu, se a minha auxiliar me der para colocar lá. E essa aí é a mulher. A palavra submissão significa que há uma missão que está sobre, e dentro da missão está a mulher, sob missão. Não é maltratar a mulher, não é esse carrasco de mulher. É que a mulher faz parte da missão, de uma forma subjetiva. Não é difícil entender isso não, né? Estou olhando me chamando para cá tudo. Vamos andar? Juventude. Olha o que diz. A igreja deve haver espaço tanto para o ensino formal e informal. O que significa isso? Ei, lá atrás. Ensino formal está dizendo que a igreja também, ela precisa abrir um campo para assistir a comunidade. Que a igreja não pode ficar fechada durante o dia e a noite abrindo a vida de ele. É isso que ele está dizendo. Mas que a igreja tem que ser um espaço aonde ela consiga, isso é a revista de vocês, não, viu? Vocês escreveram isso. Aonde possa atender às necessidades das pessoas.
Exemplo, numa dessas nossas igrejas aqui, ela tem o ensino formal do eixo, que atende a comunidade. Pedagogos dão aula de segunda a quinta para atender a comunidade carente. A igreja ela tem que ser um espaço relevante à comunidade. Eu disse que eu não sou. Quem não está me entendendo o que eu estou falando? Então tem um estudo formal, não tem estudo, não, porque tem o informal ou incidental, que é o ensino, Pedro, continuado por toda a vida. É isso que vocês fazem aqui na escola bíblica dominical. Tá bom, meus irmãos? Depois vem sobre falar sobre a mulher, a submissão da mulher. Que a mulher precisa, nós já falamos, obedecer ao seu marido. Olha só. Obedecer, viu, irmãos? Macho, em amor, viu? A Bíblia não pede, nos conselhos das cartas pastorais de Paulo, para que a mulher ame o marido. Não pede isso. Essa palavra em amar vem do homem, não da mulher. Presta atenção. Paulo, nas suas cartas pastorais a Timóteo, não pede para a mulher amar o homem. Cuidado, que depois você fala que ele passa do herege. Não pede, irmão. Pede para o homem amar a mulher. Diz que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. E por ela se entregou. Então, o amor que Ele teve para nós, nos machos, é um amor sacrificial. Quando Cristo me amou, eu estava fumando maconha. Por que ele tinha que me amar? Porque se ele esperasse de mim reciprocidade de troca, ele não teria me amar. Isso significa o quê? Mesmo que a mulher é cri-cri, você pode deixar de amá-la? Então Cristo não tinha te amado. Porque o texto fala que assim como Cristo amou a igreja, o homem deve amar a sua mulher e se entregar por ela. Um amor sacrificial. Pastor, e como é que eu vou ter a submissão da minha mulher? Poxa, por que a gente é submisso a Cristo? Porque Cristo nos ama de forma singular e não cobra nada em troca. É por isso que vocês estão nessa manhã hoje, rendidos aos pés dele, adorando ele, o Espírito em verdade. Jesus. Glória a Deus. Quando a mulher se sente amada, quando a mulher se sente protegida, quando a mulher se sente amparada, ela se submete. O que o marido quiser, ela tem. Tempo que eu tenho a minha aqui há 35 anos, aquela beleza lá. 35. Tem. O que você quiser, você tem. Agora, tem as pessoas que pensam que o fato de ser o chefe da casa, ele tem que pisar em cima da mulher, dar um tapa no pescoço, bater na tábua do queixo, falar o que quer. Irmão, já imaginou Cristo pisando no nosso pescoço, batendo na tábua do queixo, falando o que quer para a gente? Cristo fez isso, irmão? Da maneira que Cristo amou a igreja, o marido deve amar a mulher. Aleluia, Jesus. Não é fácil, irmão? Você viu como a gente está longe, irmão? Você viu como a gente precisa melhorar? A gente precisa melhorar. Vamos lá. Escravos. Tá bom? Subtópico 3. Quando fala sobre escravo aqui, Pedro, é a época de Cristo, sempre foi o ápice da escravatura. Cristo e Deus nunca aprovou a escravidão. Porque tanto que escraviza como aquele que é escravizado são criaturas de filhos dele. E não tem pai que se alegre com isso. Mas o que está querendo dizer aqui? Que Tito não era para levantar a bandeira, fazer passeata e ir para a rua lutar sobre isso. Uma forma de acabar com a imoralidade, com a escravatura, é pregando a palavra de Deus. Hoje eu vejo essas brigas de políticos na rede social, um dizendo que é de Pedro, outro dizendo que é de Paulo, que foram demônios se querendo no prédio. Ninguém vale um pacote de arroz. Vocês perdem amigo, perdem parente por conta disso.
Você quer ver o Brasil melhor? Seja crente. Aleluia. Mude a sua vida. Glória a Deus. Mude. Você muda a sua vida, muda a vida da sua mulher, muda a vida dos seus filhos, muda a vida do seu vizinho. E cada um fazendo isso, logo a sociedade está totalmente mudada. Aleluia. A solução da vida do homem e da mulher não está em regime político ou social ou econômico. Se encontra em Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. A graça salvadora, a abnegação e piedade. Vamos falar. Diz que uma doutrina, Pedro, boa, uma doutrina sã, sadia, gera pureza moral, porém pureza espiritual. Uma doutrina errada gera impureza. Algo errado não pode acabar certo. Algo que começa certo, normalmente não acaba errado. E nós precisamos, para purificar os membros da nossa igreja, para ter uma conduta reta, ética, precisamos pregar a palavra de Deus, uma doutrina pura. Doutrina que pura, irmão, entenda, não é vestimenta, viu? Não é vestimenta não. Não é barba e não é bigode. Porque tem igreja aí, pastor, que se tiver o bigode pode pregar com o bigode. Tem igreja aí que não pode pregar com a barba, porque o bigode é de Deus, mas a barba é do diabo. Quando você abre a boca, você separa o céu do inferno. Embaixo é diabo, em cima é céu, né? Quando você fecha a boca, você junta os dois. As pessoas não têm o que pregar, porque é assim, irmão. Quem dirige igreja, quem é pastor, tem que ter lenha. Porque você é pastor 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Se você não tiver lenha, o fogo apaga e cessa o fogo. Aí você começa a trazer pastor de fora, o irmão não sei o que para revelar, não sei o que para profetizar, porque você não tem mais. A mensagem é aquela que todo mundo já conhece. Amém, irmãos? Amém? Amém. Fale a palavra de Deus. Estude. Busca Deus conhecimento. Que todo dia o Espírito Santo de Deus te dá uma palavra nova. Glória a Deus. Busca Deus. Busca Deus, irmão. Busca Deus, alimenta as tuas ovelhas. Quando se fala de doutrina, de palavra, é expor as escrituras. Olha como eu estou falando aqui, ó. Em cima, Tito 2,11. A abnegação na piedade. Vocês sabem o que significa piedade? Eu quero ouvir aqui vocês. Não, vocês estão tudo calados, ficam balançando a cabeça. O que significa piedade? Levanta a mão quem sabe. Piedade. Levanta a mão, gente. Em nome de Cristo. Irmão, sabe isso aí. Você tem que ser o primeiro mesmo, irmão. A gente é tudo uma coisa, só a gente é macho. Quem sabe mais o que é piedade aí? Oxe, não sabe não. O que é que significa ímpio? Quem sabe o que significa ímpio? A palavra ímpio. Quem sabe? Pastor sabe? Olha, o senhor pega a palavra ímpio, você tira isso. Você tira o I e tira o M. Fica pio. Se acrescentando o I e o M é mal, tirando o I e o M é bom. Pio, bom. Ímpio, mal. Porque nós temos que ser abnegação, a piedade. Significa o quê? Que nós fomos chamados para ser piedoso. Meus irmãos amados, a característica de uma pessoa convertida, preste atenção, está na frente. Não é falar em línguas, irmão. Está ouvindo, irmãos? Não é profetizar. Só. Não é revelar. Não é ser canela de fogo, nem tapete mágico, nem sobrancelha de tesouro. O homem de Deus é conhecido pela piedade. Graças a Deus. Bom, a nossa igreja, não gosto de falar mais que está o grupo que eu vejo aqui, eles são
todos os dias exortado à piedade. Desde que eu fundei essa igreja, eu implantei depois da ceia do Senhor. Foi quando essa festa? Aconteceu quando? Ontem. Por que vocês estão tímidos, irmãos? Ontem. Comer até o bucho estaquear. Ninguém paga um centavo na nossa igreja. Tudo é gratuitamente. Glória a Deus. Pode trazer quem quiser do quinto. A comida depois, a comida que sobra para distribuir, arroz distribuído nas casas hoje. Nós alimentamos todos arroz. Chegamos lá, estava tudo escuro, tinha um reflexo de luz de televisão. Nós chamamos pela senhora, ela não é cristã. Ela é uma avó e tem 5 crianças que ela cuida que os filhos largou para ela. E nós chamamos, eu falei, boa noite. Falou, ó, tinha jantar com 5 crianças. Daí nós ficamos muito contentes. Foi uma tapoeira desse tamanho de macarrão que sobrou e uma menor de arroz. E dentro dessa macarrão também tinha uma mistura que tinha sobrado. Então assim, eu falei para o Vicente, Vicente, a gente pensou que ela estava dormindo, eles não estavam dormindo. Eles estavam acordados e com fome, não tinha jantado ainda. E crianças pequenas. Acho que a mais velha deve ter 6 anos. Todos os meses, meus irmãos, é uma igrejinha de 5 anos. Quantas pessoas nós alimentamos nas ruas, irmãos, todos os meses? 200 ou mais. Mais de 200 pessoas. A igrejinha comprou uma perua, está aqui estacionada com o logotipo dela. Sai da garagem lotada de comida, de cobertor, sapato, roupa, o que você imagina, todos os meses para alimentar os moradores de rua. Piedade. Pedro, a característica de um salvo, preste atenção, é a piedade. Aí você vai dizer para mim, pastor, as obras não salvam. É aqui. Verdade. Ó. Só que quem não faz obra, preste atenção, não vai entrar no céu. Vou dizer de novo e vou dar justificativo, você pense aí. Quem não faz obra, não entra no céu. Por quê? Porque as obras são as prerrogativas, as características, o resultado de quem foi salvo. Glória a Jesus. E pessoas que não é salvo não entram no céu. Não sabe quem vai entrar. Portanto, você pode, na sua igreja, com a autoridade do seu pastor, criar um grupo. Você pode. Pela manhã, a gente está aqui reunido, tem café ali, ó. Tem um monte de drogados que vão se levantar, não tem armário, não tem geladeira, não tem fogão, passaram a noite no cracado e estão morrendo de fome agora. E é igual se você e filho de Deus também. Não vem dizer para mim que você não pode comprar 50 pão, 20, vai, 10 pãozinhos, vai, garrafinha de café de 4, você não pode comprar, pegar um ônibus e lá dispensar para os irmãos, uma sacola. Mas não é parente seu, não é da sua conta. Mas você, gente, põe uma Bíblia com quase 1 metro debaixo do braço, dá uma cama, é ou não? Só que lá você não vai entrar, irmão. Mateus 25, do 31 ao 49. Se você entrar, pode rasgar o que Jesus disse. Não entra. Você quer que eu repita de cabeça aqui ou não? Ou você já conhece lá o texto? Já conhece o texto? Não? Vou repetir rapidinho. Quando o Filho do Homem vier na sua glória com os seus santos anjos, como o pastor que separa bodes de ovelha, ele irá para o que está à sua direita, vem bendito do meu Pai, para o descanso eterno, preparado para vocês antes da fundação do tempo. Ele disse, por quê? Porque eu tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber, tive nu, me vestisse, fui forasteiro, me amparasse, tive preso, doente, fosse me ver. Então ele disse, Senhor, quando eles fizemos assim? E ele disse, quando vocês fizeram dos meus pequenininhos, a mim fizestes. Da mesma entre para o gozo eterno do meu Pai. Do mesmo jeito, esse Espírito dirigirá para o da esquerda, que ele chama de bote. E ele já se dirige para esse povo com uma palavra, uma mensagem bonita. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. E ele viram por quê? Porque eu tive fome, não me desse de comer, eu tive sede, não me desse de beber, eu estive nu, não me vestisse, eu fui forasteiro, não me amparasse, eu estive preso, enterrado, não me fosse bem. Falei, mas quando que dizemos assim? Então, ele dirá abertamente, quando deixasse de fazer um dos meus pequenininhos, a mim deixasse de fazer. Apartai-vos de mim, para o fogo eterno, onde haverá pranto e ranger de dentes. Eu te pergunto, irmão, a gente vai rasgar essa
parte da Bíblia? A gente vai apagar isso que Jesus falou? Diga para mim se entra agora. Não, irmão, não. As obras. Você entra, irmão. No céu de Jesus ele disse que você não entra. Porque as obras são prerrogativas de quem foi salvo. Mas vamos por texto, para a gente não perder muito tempo. Vamos lá. Subtópico: a verdade urgente para ser dita. A verdade urgente para ser dita, irmão, é transmitir a doutrina. Por que urgente, irmão? Porque as pessoas, está aqui graça salvadora, porque as pessoas têm a necessidade urgente de ouvir a sua palavra. É isso mesmo, não é? Amém? Olha o que diz. Acho que eu, tá. A veneração eu andei um pouco, irmão. Bendita esperança. Irmão, bendita nós que vive na graça. Para que ouvir alto? Não. Esperança no Senhor. Não ouvi. Esperança no Senhor. A vida do Senhor, irmão. Irmão, uma pessoa que está debaixo da graça de Deus, o que é que ele espera, irmão? A vida dele. E é engraçado, irmão, que a Bíblia nos conta em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, 1 João 3, 2. A Bíblia diz assim que hoje nós vemos ele como se pelo espelho turvo. 1 Coríntios 13, 12, a obra será da caridade. Mas quando ele se manifestar, por que Paulo fala, Pedro, acerca de um espelho turvo? Porque naquela época ele não havia vidro, era um metal polido. Então quando você olha através do escudo polido, a imagem que você tem de você mesmo é distorcida. Amém, irmã? Mas ele haverá um tempo quando ele se manifestar. Veremos ele como ele é, face a face. Glória a Deus. E isso é a esperança daqueles que vivem na graça. Em 1 João capítulo 3, versículo 2, repete. Irmão, a nossa festa, o nosso ápice, o final da nossa corrida, carreira, se dá com o arrebatamento da igreja. Irmão, isso vai acontecer. Tenha esperança. Mantenha-se na graça. A palavra graça significa favor imerecido, meu irmão querido. Foi aquele que não merecia, que foi abençoado com dádiva. Deus olhou para mim, olhou para o Senhor, viu que nós não merecíamos e disse: como é o seu nome, meu irmão? Esqueci. Vou abençoar o Givaldo. Vou abrir uma porta para ele. Vou manter a esperança dele. E ele vai se manter firme até a minha aparição no céu, como são os anjos. E resgatá-lo para mim. Para onde eu estiver, ele está junto comigo por toda a eternidade. É o plano que Deus tem na tua vida, filho. Não é para construir família, criar filho, fazer sexo, trabalhar, vou para cá, vou para casa, não. Ei! Eu costumo dizer na igreja que você não é ser humano, é mentira enganar a gente. Nós somos seres humanos, igreja? Não somos, irmãos. Nós estamos humanos. Assim como o presidente da República, ele não é presidente, ele está presidente por 4 anos. Segundo o IBGE, meu pastor, a gente está humano por 70 anos. Eu tenho 59, falta somente um uso para ir embora, meu Deus. Mas a sepultura, irmão, não acaba com a gente. Graças a Deus. Nós somos aqui na sepultura. Olha, se nós não somos seres humanos, nós somos o quê? Jesus disse para a mulher samaritana, naquele posto de Jacó, que nós somos espírito. Porque o Pai busca verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. A sepultura não vai destruir a gente, irmãos. Nós temos além disso. Então, você não veio para isso. Esse negócio de família é só aqui, a minha família é só aqui, irmão. A tua família é espiritual, trabalha para o Senhor, te compromete, te emprega na obra de Deus, porque isso vai passar. Por incêndio aqui parece que passou um agora. E a gente não é melhor. Pode acontecer hoje. Marido, mulher, só aqui. Filho que a gente ama, né? Só aqui. Os filhos de Deus estão pelas ruas, pelas marquises, morrendo queimados, afogados nas drogas, esperando que sejam resgatados pelos bombeiros dele.
pelos métodos dele. Se Deus cuida do teu filho que cuida, alimentinho quentinho, você é egoísta porque não cuida dos filhos dele. Você só pensa nos seus. O couro vai comer nas suas costas quando você chega lá. Bambu vai gemer, eu acho é bom. Isso aqui não é religião, não, irmão. Religião só presta para destruir um homem. Seguir a Cristo é seguir exemplo de um homem. Não são dogmas religiosos. A gente tem que se converter. A gente tem que se converter. Tópico 2. Para ser exortados. Olha que coisa terrível. Paulo envia isso a Tito para quê, irmão? Ser o quê? A gente gosta de ser exortado, irmão? Não gosta. Gosta, né? Pastor duro da conversa, não dava aquele cara nunca mais no fechamento da escola bíblica. O cara desce o porrete de nós. A palavra de Deus não tem nada de bom para nós. Escute, a palavra de Deus não tem nada de bom para nós. Paulo diz, toda a palavra, toda, não é meia dúzia, nem uma parte. Ela é divinamente inspirada para não ouvir. Começa por exortar, redarguir, corrigir. É mole. É mole. E instruir para toda boa obra. Então, irmão, escute. Para a pessoa rebelde que nem eu, que nem você, a palavra de Deus não pode ser boa. Ela nos redarga, ela nos exorta. Louvado seja Deus. 11. Eu termino no horário, viu, Pedro? Termina a hora para eu eliminar isso aqui. Vem cá, vem cá. Glória a Deus. Então não tem nada de bom para nós, não. Sabe o que é bom na palavra de Deus? Se a gente seguir fielmente o que Ele manda, nós vamos para o céu. Isso é bom. Isso é